A paz do Senhor, meus irmãos, vamos aqui dar continuidade à nossa aula. Nós estamos falando sobre a divindade de Cristo. Na aula anterior, nós falamos sobre os nomes divinos atribuídos a Cristo e os atributos divinos atribuídos ou conferidos a Cristo. Hoje vamos falar sobre as testemunhas quanto à divindade de Cristo, os ofícios divinos atribuídos a Cristo e o próprio Cristo se proclamou divino. Vamos aqui observar então acerca das testemunhas ou dos testemunhos quanto à divindade de Cristo. Desde cedo o judeu era instruído a ouvir a seguinte frase lá de Deuteronômio 6, versículo 4: Ouve, Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Ainda assim, o povo judeu, mesmo tendo essa sentença todos os dias proferidas, se curvou diante de deuses estranhos por um longo tempo. Somente depois do cativeiro na Babilônia, nunca mais a nação judaica, a nação de Israel, se entregou à idolatria. Ainda que Israel, como uma nação, tivesse muitas falhas, quando Jesus começou o seu ministério terrenal, a idolatria e o politeísmo não se evidenciaram entre essas falhas. Diante desse fato histórico, destaca-se a importância do culto divino que os judeus convertidos prestavam a Cristo Jesus, o que não fariam se tivessem alguma dúvida acerca da divindade de Jesus, como é o caso, por exemplo, de Tomé. Ao conferir a divindade de Jesus, ele diz, né, ó Senhor meu e Deus meu. Então, no início, antes que tratemos do culto que homens prestaram a Cristo, nós vamos notar que no eterno passado, a ordem divina foi que todos os anjos de Deus o adorem, uma referência à adoração à pessoa de Jesus. Esse texto está lá em Hebreus 1 e versículo 6. Depois do seu nascimento, os magos vieram do Oriente a Jerusalém e depois para Belém, e de acordo com Mateus 2, versículo 11, o texto diz: Eles, entrando na casa, viram o menino com Maria, sua mãe, prostraram-se e o adoraram. João Batista deu testemunho da divindade de Jesus quando disse, isso está registrado em João 1 e 34, pois eu de fato vi e tenho testificado que ele é o Filho de Deus. Como a gente viu na aula anterior, essa expressão Filho de Deus tem a ver com a participação da essência da divindade. Então, quando Jesus é chamado de Filho de Deus, é uma identificação que ele é divino. Vamos aqui para a outra página, onde fala sobre as testemunhas, né? Agora o povo. Notemos que quem conhecia Jesus e falava de Jesus testemunhou acerca da sua divindade. O exemplo primeiro que nós temos aqui é o cego de nascença. Depois de curado e ter Cristo se revelado a ele, ele afirmou: Creio, Senhor, e o adorou. Está lá em João 9 e 38. O leproso aproximou-se dele e, de acordo com Mateus 8, versículo 2, adorou a Jesus. O mesmo fez Jairo, em Mateus 9, 18, e também a mulher cananeia, em Mateus 15 e 25. Marta, irmã de Lázaro, disse lá em João 11, 27, Eu tenho crido que tu és o Cristo, o Filho de Deus. Cristo, uma alusão de que Jesus é o Messias. Filho de Deus, uma alusão da divindade de Jesus. Bom, nós temos aqui também o testemunho dos discípulos. Na ocasião em que Pedro andou por sobre o mar com Jesus, os discípulos que ficaram no barco o adoraram, dizendo:
verdadeiramente és filho de Deus. Está lá em Mateus 14 e 33. Marcos começa o evangelho com as seguintes palavras: princípio do evangelho de Jesus Cristo, Filho de Deus. O apóstolo Pedro faz pelo menos duas declarações quanto à divindade de Jesus. Consideremos as seguintes. Está lá em João 6,69. E nós temos crido e conhecido que tu és o Santo de Deus. E em Mateus 16,16, tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Tomé, não mais duvidando da ressurreição do Senhor Jesus, exclamou em João 20:28, Senhor meu e Deus meu. Finalmente, João, o apóstolo, escreve em João, no seu Evangelho, capítulo 20, versículo 31, estes, porém, foram registrados para que creais que Jesus é o Cristo, ou seja, o Messias, o Filho de Deus, uma referência à divindade de Jesus. Também nós temos o testemunho, também dos demônios e dos ímpios com relação à divindade de Cristo. Em várias ocasiões, os próprios demônios confessaram: Tu és o Filho de Deus. Nós temos essa frase que aparece em Lucas 4:41, Lucas 8:28, Marcos 3:11 e Marcos 5, versículo 7. Também o próprio soldado romano disse: verdadeiramente este é, ou era, o Filho de Deus. Está lá em Mateus 27 e versículo 54. Nós temos o testemunho do próprio Deus Pai quanto à divindade de Cristo. Depois de ser Cristo batizado por João Batista, Deus Pai falou dos céus: este é o meu Filho amado, em quem me comprazo. Mateus 3:17. Também no Monte da Transfiguração, de novo, Deus Pai falou: este é o meu Filho amado, a ele ouvi. Ouça. Marcos 9, versículo 7. Bom, então nós temos aqui na letra C os testemunhos, ou as testemunhas com relação à divindade de Cristo. Agora na letra D nós vamos avançar aqui para os ofícios divinos atribuídos a Cristo. Nós temos aqui 5 ofícios ou ministérios divinos que foram desempenhados por Cristo e que servem para comprovar que Cristo é Deus. A Bíblia fala a respeito de Jesus que ele é o Criador. O texto está lá em Colossenses 1:16. Nele foram criadas todas as coisas nos céus e sobre a terra, as visíveis e as invisíveis, sejam tronos, sejam soberanias, quer principados, quer potestades. Tudo foi criado por meio dele e para ele. O segundo ofício ou ministério divino apontado para a pessoa de Jesus é que ele é o sustentador de todas as coisas. Lá em Colossenses 1:17 diz: ele é antes de todas as coisas, nele tudo subsiste. Hebreus 1 e versículo 3 diz: ele que é o resplendor da glória e a expressão exata do seu ser, sustentando todas as coisas pelas palavras ou pela palavra do seu poder. Nós temos também uma referência à pessoa de Jesus como aquele que é o perdoador. Ao perdoar pecados, Cristo se revela como Deus. Os evangelhos relatam que Cristo se dirige ao paralítico, lá em Mateus 9, versículo 2, diz, estão perdoados teus pecados. Houve até um espanto da parte das pessoas que estavam ali, dizendo: quem pode perdoar pecados senão Deus? E Jesus, para comprovar que ele é Deus, ele cura aquele paralítico. Então, além de perdoar, ele cura o paralítico. Outro exemplo é o da mulher pecadora, relatado lá em Lucas 7:48, onde Jesus também
perdoa-lhes os pecados. Então, nessas ocasiões, os fariseus descontentes reconheceram que a reivindicação que Jesus fazia era dele ser Deus e por isso acusaram Jesus, é claro, injustamente, de blasfêmia. Outra coisa que a Bíblia fala acerca de Jesus, que é um ofício, né, ou uma ação apenas da divindade, é que ele é o ressuscitador. Então, ao ressuscitar mortos, Jesus se mostra divino. É verdade que outros também ressuscitavam mortos, mas o fizeram por meio de poderes a eles delegados. Jesus, porém, levantou mortos em seu próprio nome e prometeu aos que criam nele uma grande ressurreição no futuro. João 6,40 diz: de fato, a vontade de meu Pai é que todo homem que vir o Filho e nele crer tenha a vida eterna, e eu o ressuscitarei no último dia. Lemos ainda em João 11:25, disse-lhe Jesus: eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que morra, viverá. A Bíblia também mostra um outro ofício divino atribuído a Jesus, onde cita Jesus como juiz. Então, ao julgar todos os homens, Cristo se mostra divino. Ele declarou em João 5,22: e o Pai a ninguém julga, mas ao Filho confiou todo o julgamento. O apóstolo Paulo, em carta a Timóteo, se refere ao futuro julgamento de Cristo. 2 Timóteo capítulo 4, versículo 1 diz: conjuro-te perante Deus e Cristo Jesus, que há de julgar vivos e mortos pela sua manifestação e pelo seu reino. Então, esses 5 ofícios ou atividades de Jesus Cristo, ou seja, Jesus como Criador, Jesus como sustentador de todas as coisas, Jesus como perdoador, Jesus como ressuscitador e Jesus como juiz, comprovam a sua divindade. Aqui nós vamos ver sobre o testemunho do próprio Cristo, que ele deu acerca de si mesmo, que ele é Deus. Então, Cristo mesmo se proclamou divino. A gente pode observar que na Bíblia existem vários textos sobre isso. Em Lucas 2, 41 a 52, Lucas 2, 41 a 52, diz que Jesus Cristo, aos 12 anos de idade, já era ciente, ele já tinha esse conhecimento, essa ciência da sua relação toda especial com Deus Pai e da sua missão específica aqui na terra. Jesus sempre reconheceu a sua própria divindade, sem reservas, e assim recebeu sempre a adoração a ele tributada pelos outros. Então nós temos aqui o testemunho pessoal do próprio Senhor Jesus. Como já vimos em João 8,58, Jesus afirmando a sua própria pré-existência, quando ele disse, né, o testemunho de que antes que Abraão existisse, ele já existia. E João 10,30, ele afirma: eu e o Pai somos um. Quando o sumo sacerdote o interrogou, ele disse, o sumo sacerdote o interrogando perguntou: és tu o Cristo, o Filho do Deus bendito? O próprio Senhor Jesus deu a seguinte resposta: eu sou, e vereis o Filho do Homem assentado à direita do Todo-Poderoso e vindo com as nuvens do céu. Esse texto está lá em Marcos 14, 61 e 62. No Evangelho de João, há aproximadamente 100 referências ao relacionamento íntimo de Jesus com Deus Pai, onde ele se refere ao Pai de um modo muito especial, como por exemplo em João 10, 37 e 38, que diz: se não faço as obras de meu Pai, não me acrediteis, mas se faço e não me credes, credes nas obras, para que possais saber e compreender que o Pai está em mim e eu estou no Pai. Cristo diz ainda em João 14, versículo 9:
Quem me vê, a mim, vê o Pai. Destacamos ainda suas palavras em Mateus 11, 27, quando ele diz: Ninguém conhece o Filho senão o Pai, e ninguém conhece o Pai senão o Filho e aquele a quem o Filho o quiser revelar. E Jesus ainda faz uma declaração mais aberta da sua divindade quando se dirige ao Pai, conforme está lá em João 17, versículo 5. E agora glorifica-me, ó Pai, contigo mesmo, com a glória que eu tive junto de ti antes que houvesse mundo. Bom, então nós temos aqui, nessas próximas páginas, várias profecias messiânicas e os seus cumprimentos. Nós não vamos fazer a leitura e não vamos falar sobre todas por questão de espaço. Então apenas eu vou passar aqui e depois os irmãos, ao assistirem esse vídeo, coloquem pausa e façam a leitura de cada uma dessas referências que mostram justamente a importância das profecias messiânicas lá no Antigo Testamento e o cumprimento de cada uma delas no Novo Testamento. Então, termina aqui a nossa aula. Depois, com um tempinho, os irmãos observem cada uma dessas referências, fazendo uma leitura com bastante compreensão e concentração, para vocês terem uma percepção de como as profecias messiânicas se cumpriram no Novo Testamento, na pessoa bendita de Jesus. Que Deus abençoe sua vida e até a nossa próxima aula. Muito obrigado.